O que é a hipnose e como ela pode contribuir para a resolução de problemas? Esse é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. A hipnose é um processo de introspecção para a solução de problemas, como traumas ou fobias. Mas será que qualquer pessoa pode passar por esse processo? Quem vai explicar tudo pra gente é o nosso convidado de hoje do Sete Lagoas em Debate, o psicólogo clínico e hipnoterapeuta César Baeta, que é também membro da Sociedade Brasileira de Hipnose. Muito obrigado por sua presença aqui, César, para esclarecer acerca desse tema que é tão controverso, tem tantas dúvidas e é muito mais simples, pelo que a gente está conversando, do que parece, né? Vamos começar explicando o que é a hipnose. Muito obrigado por sua presença aqui. Primeiramente, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. O que é hipnose, né? A pergunta que você fez. Bom, hipnose é uma ferramenta terapêutica, tá? Cujo objetivo é facilitar os processos terapêuticos. O psicólogo utiliza da hipnose para facilitar que a pessoa trabalhe seus problemas internos, seus sintomas, principalmente na área emocional. Como que ela funciona, né? Quer dizer, você lança mão de uma ferramenta, vamos dizer assim, para trabalhar no seu processo de tratamento. Seria isso, Sim. né? Como que ela funciona? É um processo muito simples. Na verdade, é um processo natural. Na verdade, durante todo dia, a pessoa ela entra em transe automaticamente. Então, por exemplo, existem dois horários que a gente está em estado hipnoidal. Então, ao acordar, você está entre o sono e a vigília, você está num estado hipnoidal. Então, é um processo natural. No consultório, você leva a pessoa a entrar nesse estado natural, nesse processo de transe natural, para que ela possa entrar em contato com ela mesma, a fazer essa introspecção, entendeu? É um processo bem simples, as pessoas às vezes mistificam a coisa, né? Mas ela acontece de uma forma bem tranquila. Muito mais tranquilo. Você vai explicar pra gente como é que funciona? Porque não necessariamente é indução ao sono. A gente sempre pensa em hipnose como você entra em transe, mas fecha os olhos e começa aquele processo. Não é assim, não necessariamente é dessa forma. E não necessariamente a pessoa precisa ficar nem de olho fechado. Né? Porque tem certas pessoas que têm até medo de ficar de olho fechado. Então, lá no consultório mesmo, tem pessoas que têm medo, né? Chega com medo de fazer hipnose. E a gente, num processo de conversação, existe uma técnica, inclusive, que chama conversação hipnótica, onde naquele diálogo que você vai tendo com a pessoa, você já vai direcionando para os processos internos dela. Vai direcionando para que ela possa imaginar, visualizar situações do cotidiano da vida dela. E só no esse visualizar, nesse imaginar, ela já está entrando num processo natural de transe. Já é diagnosticado, já é considerado hipnose. Já é considerado hipnose. Para quem é indicado a hipnose? Não, acredito que não seja qualquer pessoa que tenha, né, esteja passando por um problema que deve ser induzido, ou sim, ela funciona para qualquer um. A hipnose, segundo Milton Erickson, né, porque existem dois tipos de hipnose, a hipnose clássica e a hipnose naturalista. A hipnose clássica, é por isso que muitas pessoas confundem e às vezes têm medo, porque a hipnose clássica é aquela hipnose mais diretiva, mais autoritária. O paciente é colocado num transe profundo e às vezes, na maioria das vezes, ele fica inconsciente e são dadas sugestões diretas, tipo durma, levante, você não vai ter fome, né? Mas isso é feito quando a pessoa está num transe profundo. A hipnose naturalista, ela acontece de uma forma mais natural e feita sob medida para cada paciente. Então, por exemplo, se eu imagino que eu vou levar uma pessoa na imaginação para que ela possa relaxar a uma cachoeira, um lugar florido, um lugar bonito. Mas se aquela pessoa é uma pessoa urbana e detesta mato, detesta cachoeira, né? Então, o trabalho vai ser inócuo, vai ser inclusive aversivo para aquela pessoa. Vai fazer efeito contrário, né? Então, eu preciso conhecer aquela pessoa, né, para que eu faça uma hipnose sob medida, de acordo com as características daquela pessoa. Então, se ela gosta de cachoeira, então, numa entrevista preliminar, eu procuro conhecer um pouco mais essa pessoa para saber
até onde que eu posso ir. Então, com essa pessoa, por exemplo, que tem uma identificação com o lugar bonito, eu levo essa pessoa para esse lugar. E nesse lugar eu vou trazendo os detalhes, eu sinto o cheiro, né? Ao sentir o cheiro, sinta-se como que é gostoso o perfume, o ar passando pelos seus... Né? E o cérebro é muito inteligente nesse sentido. Ele interpreta como que de fato esteja acontecendo, entendeu? E aquilo dá uma... E aquilo traz uma paz, principalmente nos casos de ansiedade, você desacelera o paciente. E na medida que ele entra num transe, que pode ser um transe leve, você passa a fazer algumas sugestões indiretas, né, para que ele possa entrar num processo, para trabalhar aquele sintoma específico. Pois é. Quais são, vamos dizer assim, as doenças, né, ou sintomas que as pessoas estão sentindo que podem ser curáveis ou tratados na hipnose? São vários, né? Na verdade, são os vários mais comuns, sintomas, né, que podem ser tratados. A ansiedade, né, que é o mal do século hoje em dia. A ansiedade, quando você trabalha a ansiedade, você trabalha num nível para que ele possa desacelerar, né? Os sintomas, a própria depressão, as fobias, entendeu? Os sintomas psicossomáticos, as dores de cabeça, as enxaquecas, mesmo as compulsões, né? As compulsões alimentares, as compulsões por uso de álcool, uso de tabaco, entendeu? Isso você vai completar Não, o que você estava falando? Você estava falando questão de ansiedade, né, que é o mal do século, e realmente as pessoas, elas já acordam pensando o que é que tem que fazer durante o dia, e aquilo vai o dia inteiro, chega no final do dia, está estafado. Uhum. Quando eu me submeto a um processo de hipnose, esse desaceleramento vai acontecer durante um período X, ou eu consigo isso pro resto da minha vida? Como é que funciona isso aí? Ou precisam de sessões para eu entender, para o meu cérebro entender que a partir daquele momento ele vai agir diferente? Ele vai começar a aprender a é como se fizesse uma auto-hipnose. Então, ao longo das sessões, ele vai levar para casa esses conceitos que ele aprendeu. E essa prática que ele aprendeu, ele vai levar isso para casa e vai praticando isso em casa. Além disso, é preciso que a gente identifique qual a causa que está desencadeando as ansiedades. Ansiedade, fobia, etc. e tal. Então, por exemplo, fobia de lugar fechado. Normalmente, uma fobia as fobias em geral, elas estão associadas a algum trauma. Então é preciso, às vezes a gente de fato retorna lá ao passado para verificar se houve alguma situação em que ela ficou, por exemplo, uma criança ficou presa num quarto e não teve como sair, né? Algumas situações que levaram ela a ter esse sentimento. Então a gente retorna com muito cuidado, com muito afeto, com muito carinho, né? E a gente promove nesse momento o encontro do eu adulto com o eu criança dela. Então ela vai manter um diálogo entre o eu adulto com o eu criança dela e limpar todos aqueles sentimentos que estão relacionados, por exemplo, àquele momento, aquele dia que ela ficou fechada, por exemplo, num quarto escuro. Então a gente ressignifica e limpa todos aqueles sentimentos que ela sentiu naquele momento. Entendeu? Porque aqueles sentimentos que ela sentiu naquele momento ficaram congelados no que a gente chama de sistema límbico do cérebro. É o que a gente chama de memórias de longo prazo, memórias de longa duração. Entendeu? Então, às vezes, é preciso a gente voltar lá para limpar esses quadros. Muito bacana. César, a gente vai rapidinho para o intervalo. Vamos voltar, então, explicando mais sobre isso, que eu tenho certeza que você ficou super curioso. É daqui a pouquinho. E o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje é a hipnose, como ela pode ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, né? Para solucionar alguns problemas que vêm lá desde a infância. Quem está conosco é o psicólogo clínico e hipnoterapeuta César Baeta, está explicando como que esse processo funciona, esse resgate de memória através da hipnose. E aí, César, fica uma pergunta muito interessante. Todos esses problemas que as pessoas de repente trazem, né, por exemplo, fobias e traumas, isso vem da infância, é sempre da infância que vem ou não? Ou pode ser em qualquer momento da vida da pessoa e você conseguir regredir até aquele momento? Não, nem sempre é da infância.
né? Pode acontecer numa situação traumática, por exemplo. Um assalto, por exemplo. Uhum. A pessoa pode desenvolver o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático. Então, um exemplo, a pessoa está circulando na rua, vem um rapaz de boné branco, tá? E ele assalta a pessoa, de uma forma violenta, talvez. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa, se não for tratada, e é interessante, eu até faço questão de dizer isso, diante de um fato traumático, é importante que a pessoa trate até um mês do evento traumático. Porque depois do evento traumático, existe o que a gente chama de janela de consolidação do trauma. Uhum. Por processos neurofisiológicos, existe um congelamento de todos aqueles sentimentos, de todas aquelas memórias relacionadas àquele evento traumático. Uhum. Então, se você trata até um mês do evento traumático, ainda é recente, né? É muito recente. Não houve o tempo necessário ainda para se consolidar essas memórias traumáticas. Agora, passado um mês, essas memórias passam a ficar mais consolidadas. E aí ele se transforma num transtorno, transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. E junto com esse transtorno do estresse pós-traumático, advém vários sintomas: insônia, depressão. Então, o que acontece? Toda vez que aquela pessoa estiver passando na rua e passar alguém por ela com um boné branco, vai desencadear todo aquele sentimento que ela sentiu. Aí fica suando, tremendo, sim, toda aquela desesperada. O organismo, ele entra num estado de alerta neurovegetativo, descarregando noradrenalina, mais uma vez na corrente sanguínea. Entendeu? Aí descompensa tudo, né? Descompensa tudo. E aí a hipnose é muito interessante, porque ela vai trabalhar tanto cortical como subcorticalmente, né? Limpando essas crenças limitantes. Todo homem de boné branco é assaltante. É uma crença limitante. Entendeu? E você está falando, a gente estava falando, né, quais são os tipos de doenças, as fobias que podem ser tratadas. A questão do vício é muito interessante. As pessoas procuram muito a hipnose para tratar vício? Sim. Né? E tem resultado interessante? Tem resultado, com certeza. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa vai ao consultório para tratar um vício e acha que é uma situação que vai ser mágica. Aí eu vou lá fazer Aí eu acho que vai lá fazer umas 2, 3 sessões de hipnose e que Pronto, o terapeuta vai tirar o vício da pessoa. E não é isso, né? Os vícios, inclusive, eles têm uma situação que é muito complexa. Uhum. Então, é uma dependência, né? E por detrás de todo vício existe uma compulsão, né? Existe uma compulsão. E por detrás de uma compulsão, sempre existe alguma situação conflitiva anteriormente e que precisa ser investigada. Na verdade, eu imagino que deve ser um processo, você começa a procurar, quando você vai ver, a coisa é lá atrás, uma situação totalmente fora do que poderia ser para chegar, por exemplo, num vício, ao cigarro, bebida. São coisas assim, muito interessantes. Por exemplo, eu tive uma paciente que tinha enxaqueca há 30 anos. Né? Ela já era minha paciente, ela estava num processo terapêutico, ela trouxe essa questão da enxaqueca. E ao mesmo tempo, dificuldade para dormir, insônia. No trabalho que a gente foi fazendo, ela voltou a uma idade, né, de 5, 6 anos, onde a mãe teve que ficar ocupada com um segundo filho que adoeceu, que precisava de maior atenção dela, inclusive para levar para internar, essas coisas assim. Então, essa mãe transferiu a tarefa dela de fazer comida para o pai levar para o campo, transferiu para ela. Então, ela tinha que acordar às 4 horas da manhã. Com 6 anos? Com 5, 6 anos. E ela que tinha que fazer essa marmita do pai. Meu Deus. E a partir daí ela desenvolveu a enxaqueca. Entendeu? Uma responsabilidade absurda, né? Uma né? criança de 5, 6 anos. Não tem. E ao mesmo tempo insônia, ou seja, porque ela não podia dormir. Ela dormia pouco e ela tinha que acordar cedo. Além disso, tinha uma raiva associada, né? Dessa mãe, um sentimento de abandono, entendeu? E a partir do momento que a gente fez
esse retorno àquela idade, né, e ressignificou, foi impressionante. Nunca mais ela teve dor de cabeça. Que loucura, E né? nunca mais precisou tomar medicamento. Olha só. Entendeu? Ô César, essa questão aí que você está falando dessa criança, quer dizer, ela aconteceu esse problema e ela desenvolveu dessa forma. E aí você estava falando da questão também das fobias, né? Às vezes, quando na infância os pais colocam medo nas crianças, quer dizer, até isso, então, é importante trabalhar com as crianças, porque para evitar esse tipo de problema no futuro, que a gente nem sabe o que vai dar. É verdade. Pensar muito na educação, Sim. né? Quer dizer, volta a questão da educação para até esse processo de cura de doença. Verdade. Olha que loucura. Com certeza. Agora, é muito difícil você também identificar aquela situação que de fato é traumática para a criança. Sim. Porque o trauma, ele é subjetivo. Às vezes o que é trauma para mim pode não ser para você. Então eu vou te dar um exemplo de uma outra situação. Uma paciente, ela tinha dificuldade, ela fazia natação e tinha dificuldade para aprender aquela modalidade borboleta. Sim. Ela não conseguia aprender de jeito nenhum. Numa sessão de hipnose, ela se viu na piscina, né? Por isso que é interessante o processo de hipnose, né? A pessoa ela vai visualizando e vivenciando na mente a situação que aconteceu. E ela se viu com o pai na piscina e o pai pegava ela na brincadeira. Você vê, a gente às vezes nem sabe o que a gente está. E pegava a menina e julgava, sabe? Dentro da piscina, para ela cair. Aquelas brincadeiras que a gente faz. E com isso, ela às vezes engolia água, entendeu? Aí, numa brincadeira, o e pai aí, colocou um trauma nela. E ela não sabia de onde que vinha, a conexão, né? Porque, de fato, você não sabe a conexão. Era uma brincadeira, não era nada, né, nocivo a princípio, né? Era uma brincadeira do pai, etc. Mas ela não tinha essa conexão de que aquela brincadeira tinha conexão com a dificuldade dela de hoje nadar. Então, o que a hipnose faz é fazer um link, né? É trazer de forma bem natural, bem tranquila. Fecha os olhos, observe. Olha o que seu corpo está dizendo. Olha que imagem que vem para você em relação a esse medo que você tem de nadar, por exemplo. E aí a imagem, a cena começa a se formar. E quando a cena começa a se formar, o terapeuta ele funciona como um coadjuvante nesse processo que é interno e que é da pessoa. Ele vai puxando para a pessoa, explorando dentro dela mesma o que pode ajudá-la a resolver o problema. Que ela não tá vai acompanhando. Muito legal. Né? Agora conversa com essa criança, fala com ela que ela não precisa ter medo. Hoje você é crescida, hoje você tem recurso, hoje você faz até natação. Aquilo aconteceu há um tempo atrás. E seu pai não fez isso por maldade. Ele fez isso porque ele estava brincando com você. Então, perdoe seu pai, respire. Olha a sua respiração, como ela flui naturalmente na água agora. Se imagine mergulhando de forma tranquila, seu pai te pegando no colo, entendeu? Aí você ressignifica. Muito legal. Vocês vamos de novo no intervalo, a gente volta falando então mais sobre quem pode se submeter e em que aspecto a hipnose realmente vai fazer efeito. É daqui a pouco. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo clínico e hipnoterapeuta César Baeta. E a gente está falando sobre a hipnose, quando que ela pode ser usada, quando ela deve ser usada e quando ela não pode ser usada de jeito nenhum, César. A gente estava falando sobre quem não pode se submeter à hipnose. Sei. A maioria das pessoas pode submeter à hipnose. Somente 2% da população não podem se submeter à hipnose, né? Eu diria que é o seguinte, as primeiras que não podem, aquelas que não querem, de fato, se submeter. Então não adianta. Por um motivo ou outro, tem medo, ou tem uma crença religiosa que não permite. Então essas, não é bom insistir, porque o efeito vai ser inócuo. Né? Uma outra categoria que eu entendo não é possível fazer hipnose são aquelas pessoas que têm uma doença grave, uma doença mental grave. Então aquelas pessoas que são psicóticas,
esquizofrênicas, que são acometidas por delírios, né? Não é aconselhável que se faça hipnose. Por quê? A pessoa já é dissociada por natureza. Ela já tem uma tendência a imaginar, a visualizar, a ter alucinações por natureza. Então, se você promove, você corre o risco de colocar a pessoa, por exemplo, num surto, né? Num surto. Exatamente. Né? Então, você é psicólogo, você atende as pessoas, faz o seu trabalho terapêutico, né, vamos dizer assim, e aí nessa consulta que você identifica, olha, o processo de hipnose pode ser utilizado aqui, pode ser utilizado dessa forma, porque a gente está falando de problemas, mas não são todos os problemas que são solucionáveis através da hipnose, não é isso? Sim, com certeza. Como que eu trabalho? Eu faço primeiro uma entrevista bem detalhada, por aquele motivo que eu falei, que a hipnose deve ser feita sob medida. Então, a partir do momento que eu faço essa hipnose bem detalhada, essa entrevista bem detalhada, a partir daí eu traço o plano terapêutico daquela pessoa. Uhum. Faço um diagnóstico, e aí eu associo a hipnose ao diagnóstico psicossensorial, que é uma técnica muito interessante, onde você, através do paradigma da medicina chinesa, você identifica alguns pontos no corpo da pessoa que estão relacionados aos meridianos do corpo, e os meridianos do corpo, por sua vez, estão relacionados aos órgãos internos, e cada órgão interno é relacionado à emoção. Então, a gente faz esse diagnóstico. Nesse diagnóstico, se a gente identificar que houve algum trauma, a gente faz um mapeamento desse trauma. Como é que a gente faz isso? Mapeamento por idade, porque esse trauma ele pode ter acontecido desde a gravidez até a idade atual. Então a gente mapeia, identifica em qual idade houveram conflitos ou traumas. E aí, a partir da identificação em cada idade dessa, a gente revisita aí através da hipnose, cada idade dessa, e limpa todos os sentimentos e crenças que afetaram a criança naquele momento. Entendeu? Quer dizer, é muito bem diagnosticado para que a hipnose seja efetiva. Com certeza. Né? Porque às vezes a pessoa pode chegar a querer, não, eu quero fazer hipnose para tratar, sei lá, um problema específico. E é submetida por pessoas que não são profissionais, e aí não adianta nada. Não adianta porque é um processo complexo. E a pessoa tem a ideia, acho que até influenciado por aquela ideia da hipnose de palco, onde a situação acontecia ali online, né, de imediato. Dorme, a pessoa dormia, né, deita, a pessoa deitava. No processo terapêutico é diferente, eu preciso conhecer a pessoa, tem todo um processo. Por isso que eu faço um plano terapêutico bem detalhado, e esse processo ele vai acontecendo em etapas, né, porque a pessoa vem com uma expectativa, opa, eu vou lá fazer 2 sessões. E pronto, resolveu o problema. Ele vai fazer eu parar de fumar. E não sou eu que vou fazer ele parar de fumar. Né? É um processo onde eu sou o coadjuvante, onde o ator principal é o paciente. Entendeu? É ele que tem que estar nessa busca interna. Eu só vou auxiliar, vou ser um coadjuvante, um coterapeuta. Né? E existem muitos mitos, né, ainda, né, sobre hipnose. Por que isso? Foi quando... Quer dizer, você acabou de falar a questão da hipnose de palco, né? Foi usado por charlatães e charlatães que utilizaram de forma inapropriada, não é isso? Mas existem mitos que perpetuaram, né? Justamente, associando a questão espiritual, que não tem nada a ver. Eu vou fazer hipnose, ele vai me levar a uma vida passada, não tem nada a ver. Entendeu? Eu vou sofrer. Eu vou sofrer, né? Eu tenho medo de ir e não voltar. Né? É verdade. Isso é muito falado, né? Isso é muito falado. Eu tenho medo de ir e não voltar. Mas isso não acontece, entendeu? Mesmo porque a hipnose naturalista acontece com o paciente totalmente consciente. Então, esses são alguns mitos. Eu vou ficar inconsciente, eu vou desencadear um processo catártico e não vou conseguir sair. Vou falar coisa que não devia. Vou falar coisa que não devia, vou fazer coisa que não devia. E não é assim. É um processo natural. Né? Existe uma técnica, inclusive, que chama hipnose conversacional, que conversando com você, eu coloco você em transe hipnótico, sem você saber que está em transe hipnótico, e ao mesmo tempo te beneficiando. Isso, às vezes, a gente fala justamente para aquelas pessoas que têm medo de entrar no processo. Então, a gente
de forma bem natural, ela vai entrando no processo. Mas, de qualquer forma, a pessoa tem que concordar em participar desse processo, né? Ela não é feita sem que a pessoa esteja consciente que ela vai passar por esse processo. E toda né? vez que ela me procura, claro. ela sabe que eu já sou hipnoterapeuta, né? Ou seja, e até para entrar no processo de hipnoterapia, né, no processo terapêutico, é preciso que antes se estabeleça um vínculo de confiança. Sim, sem dúvida. Né? Porque, principalmente, o vínculo psicólogo-cliente, ele já tem que haver um rapport, né? Por isso que tem todo um processo anterior. Né? Às vezes a gente instala alguns recursos na pessoa, né? Às vezes a gente recupera alguns recursos que a pessoa acha que não tem, mas tem, né? É um processo de autoconhecimento também, né? Também. Sem dúvida, né? Né? Outra questão que é interessante a gente falar, para quem, né, o vestibular está aí, muitas pessoas estão se preparando, a hipnose também ajuda aos vestibulandos, né? Perfeitamente. Como que isso funciona? Eu tive uma paciente agora, por exemplo, que está estudando para medicina. Está estudando, fazendo vestibular para medicina. E é um curso bem concorrido. Sim, sem dúvida. Então ela chegou num processo de estresse, porque ela estudava de 7 da manhã a 10 da noite, sem parar. Porque, inclusive ela quer passar na federal. Então, o que a gente... Ela veio já num processo alto de estresse. E quando você está num processo alto de estresse, o que acontece? Você está diariamente descarregando na sua corrente sanguínea os hormônios noradrenalina e cortisol. A noradrenalina é má? Não, ela é até necessária. No momento de perigo, você tem que ter noradrenalina no corpo. Para ativar o quê? Uma resposta de fuga, de luta. Isso é natural do ser humano. Mas se você está diariamente jogando a noradrenalina na sua corrente sanguínea, você passa a agredir seu corpo. E aí isso influencia no seu sono, na sua atenção, né? Na sua concentração. Uhum. Então, na medida que a gente aí trouxe essa paciente, ela começou a fazer algumas sessões, né, de hipnose, onde a gente foi trabalhando. Primeiro diminuir a ansiedade, depois focando na atenção e na concentração. Existem induções, às vezes, direcionadas para isso, né? Você trabalha a concentração. Eu tive uma paciente que tinha dificuldade de falar em público, é uma outra coisa muito comum. E hoje em dia falar em público é muito importante, por exemplo, nas apresentações de tese, né, nos TCCs da vida, né? Você tem que apresentar para uma banca o seu trabalho. Então, o que a gente faz? A hipnose ajuda nesse sentido também. Coloca a pessoa mais calma. E a tranquilidade está intimamente associada, o relaxamento, a tranquilidade está intimamente associada à atenção e à concentração. Pode reparar, se você está nervoso, dificilmente você guarda um telefone ou o nome de alguém. Sim. Mas quando você está tranquila, a absorção é muito mais fácil. Você consegue internalizar aquela informação de com forma... muito mais tranquilidade. Ô César, infelizmente o nosso tempo esgotou, tem tanta coisa bacana que a gente poderia falar, mas eu deixo espaço aberto aqui para você voltar outras vezes, para a gente falar mais sobre o assunto. Parabéns aí pelo trabalho, né, e por divulgar a hipnose, que é um auxiliar no tratamento, do seu tratamento clínico psicológico, e sem dúvida alguma vai abrindo caminhos para as pessoas tentarem alternativas, né, para ter uma qualidade de vida melhor, que eu acho que no final das contas é isso que importa, né, César? Com certeza, né? É uma técnica que é muito eficaz, né? Que ela, claro que ela não é instantânea, mas ela tem uma eficácia a um curto prazo. A pessoa ela tem um desenvolvimento com maior celeridade. Então é muito interessante. Eu agradeço também estar aqui. Muito obrigada. E fico disponível, né, para vocês, toda vez que há necessidade, estarei disponível. Tá certo, muito obrigada. E obrigada a você por sua companhia. Até o próximo Sete Lagoas em Debate.